A internet é uma ferramenta essencial às nossas atividades nos dias atuais, mas a internet das coisas, que permite a conexão entre diferentes equipamentos, sensores e atuadores, é uma das grandes possibilidades de automação à distância da agricultura moderna. Nesse vídeo, o professor e pesquisador da Universidade Federal de Viçosa, Ricardo Ferreira, vai nos apresentar toda a potencialidade desta ferramenta. Antes, porém, inscreva-se no canal, clique em gostei e compartilhe este vídeo. Então, o tema da palestra é Internet das Coisas e Agricultura, olhando mais do ponto de vista das oportunidades e do que a gente precisa saber, né, para poder estar atuando na área e podendo estar gerando também, não só auxiliando o produtor, como também gerando empregos, né. Então, o tema da palestra é a Internet das Coisas. Se a gente for perguntar para os mineiros, vai ser a internet dos trem, né, tudo é trem, né, não dá para saber direito como se fazer. Agora, onde surgiu, né, o termo internet, como eu falei, surgiu nos anos 70, mas foi vir a cabo nos anos 90, né, a internet das coisas, que é fazer os dispositivos se comunicarem, já é um termo, já foi cunhado também há muito tempo, né, há mais de quase 40 anos, né, com 85, mas a gente foi vendo, né, a geração que nasceu agora, e muitos de vocês são de 2000 para cá, vocês já nasceram com a internet já pronta, enquanto as pessoas, né, ou outros, né, vivenciaram essas mudanças, né, e a velocidade que isso aí foi. Mas, conceitualmente, isso aí já estava pronto, ele só se concretizou, né. Então, a ideia, né, desse capítulo desse livro é mais mostrar os fundamentos, né, da internet das coisas, a terminologia da área, e o que é a internet das coisas, né, e o que são esses sistemas, né, ciberfísicos, né, que é o termo que se usa, né? Então, o sistema ciberfísico, né, é qualquer coisa que vai fazer essa interface entre o mundo, né, físico, né, e a computação, que vai estar através dos sistemas embarcados, que pode ser um computador simples, um computador complexo, né, que vai estar conectado, e a internet das coisas está no outro lado aqui, né, da interseção, né, os sistemas embarcados, para você ter uma internet das coisas, você tem que ter um computador, né, pode ser uma plaquinha bem simples, você tem um computador mais complexo, né? Enquanto isso aqui vai estar fazendo mais a parte de interação com o meio físico, né? A internet vai estar mais preocupada com a comunicação desses vários dispositivos, em níveis que eles comunicam, que tipo de serviço que eles aprendem. Então, a ideia do capítulo, no caso, foi conceituar isso e desenvolver, falar um pouco, né, dos sistemas, porque eles estão presentes em tudo, né? Dando exemplo de sensores e depois das tecnologias, né, que estão fazendo a internet. Então, existem vários níveis, né, de conectividade da internet, né. A gente fala da nuvem, né, que é onde estão ali os computadores da Google, a gente nunca sabe onde que ele está, então a gente fala que é na nuvem, né. Então, ali você vai ter os vários, né, centros de processamento, hoje se chama data centers, né, e nos últimos anos surgiu um novo termo, né, que é a computação na névoa. O que é isso? São como se fossem pequenos centros no meio do caminho, né, entre os grandes centros, e parte dos serviços podem ser prestados ali, né, e resolvidos, e o que a gente chama de computação do edge device, que é a computação na borda ou na ponta, né, que é onde vão estar aí os sensores, pode ser o seu smartphone, pode ser um sensor, ou um computador, e onde vão estar interligadas aí a internet das coisas, e aí você já passa para uma escala, né, de bilhões, né, chegando brevemente a trilhões, né, de dispositivos todos conectados, e todo mundo consegue enxergar todo mundo e ver todo mundo, né? Então, eu vou falar um pouco da camada de percepção, que é os sensores e as opções que a gente tem aí de dispositivos embarcados, e depois eu vou falar um pouco da camada, né, de rede e das aplicações que a gente pode ter aí na agricultura. Então, a camada de percepção ela vai ter que ter um computador, né, que a gente fala que é um sistema embarcado, né, e pode ser uma plaquinha. Hoje ficou muito popular essas imagens aí que são de Arduinos, né, muita gente já ouviu falar, né, mas já existia há muito tempo. E o que é isso? Um computador embarcado, na verdade, às vezes está dentro de uma pecinha dessa aqui, né, que é
que é o microcontrolador, ele vai ter um computador completo, com memória, com processador e com técnicas para poder comunicar com o mundo exterior. E às vezes ele está numa plaquinha maior, mais para poder ter lugar para encaixar os fios, né? E qual a contribuição do termo Arduino, o que ele veio a trazer aí, né, para a inovação na parte de sistemas embarcados e de internet das coisas. Então já existia, né, o primeiro microcontrolador foi feito nos anos 70, né, mas a ideia, né, dos 20 anos atrás, quase, foi fazer uma linguagem, simplificar um pouco. O C assustava muitas pessoas, e às vezes você tinha ambientes mais complexos, né, e gerar uma padronização. Então foi uma tese de mestrado, ou seja, uma dissertação de mestrado que revolucionou e popularizou essa computação embarcada para gerar várias empresas aí de startups que podem fazer soluções, e também muita parte de pesquisa, né, que você consegue desenvolver com esses equipamentos de baixo custo, né, e também treinamento na informação de mão de obra. Então a ideia é essa simplicidade, né, padronização, né, mesmo tendo um baixo poder de processamento perto de um computador de um celular ou de um computador pessoal, mas hoje você não precisa, para muitas aplicações, você precisa de pouco processamento, né? E a ideia é de uma coisa bem simples, ou seja, uma telazinha simples, você poder escrever poucas linhas, né, no caso da programação, a programação bem simplificada, exemplos, né? Você compra um sensor que você quer testar, independente do fabricante, porque existem padrões, você sempre vai ter um exemplo. Então, você já começa com um exemplo físico de como eu vou pegar esse sensor e conectar na minha plaquinha, e também um exemplo de um trechinho de programa que já funciona. Nesse caso aqui, um sensor de temperatura, você vai conseguir ler a temperatura. Agora, então, vou falar, além da computação, falar dos sensores, né? Então, a grande facilidade hoje é que você tem um leque muito grande de sensores e uma conectividade muito fácil, né? Desde um robista, que pode, como esse slide aí, pegar sensores e conectar ao computador e fazer medidas e prototipar o seu equipamento para depois vender, né? Você pode ter opções, milhares de opções aí, também de baixo custo, com qualidade, né, de visualização, né, de fazer equipamentos e permitir que você consiga enxergar e ter um retorno sem precisar ligar um celular, uma coisa que funciona de uma forma mais autônoma, mais robusta, né, que pode ser desde um display. As pessoas não sabem mais o que é um telefone público, né, que ficou muito popular esse display, mas esses displays também dos primeiros celulares, né, que eram os celulares famosos Nokia, né, que ninguém fala mais, né, isso aí é muito baratinho, você consegue, mas assim, não é tão baratinho perto do microcontrolador, quase que dobra o preço dele, né, e tem essas empresas, igual eu falei, que começam a produzir coisas hoje, cada vez mais opções de relógio, smartwatches programáveis. Então, você cada vez tem mais opções essa empresa, eu gosto muito dela, a N5 Stack, para prototipagem, exemplo, porque ela tem coisas com bastante qualidade, né? Desde esse pequenininho que cabe na palma da mão, sensores, como aqui, os sensores mais para ambiente, né? Você poder medir umidade, medir ângulo, sensor de presença, infravermelho, né? Medir cor, né? Ou luz, coisas com um display de melhor qualidade, tipo um Kindle da Amazon, que você tem o e-paper, né, que é aquele display que fica energizado mesmo sem estar ligado, né, com tons de cinza que você pode ter de interface para os seus equipamentos, e dando a continuidade das duas palestras anteriores, até aprender robótica, né, que você pode pegar aquele equipamentozinho lá que tem um SP32, que é aquele microcontrolador, que isso aqui custa $10, coloca aqui e controla, né, o seu robô, seja um robô parecendo um humanoide, ou um robô mesmo, ou até mesmo um drone, né, para aprender aí essa parte aí e treinar a parte que eu considero mais importante, que é o que está faltando no setor, que é capacitar pessoas, e não precisa ser necessariamente profissionais de ciência da computação, ou seja, é uma linguagem que todo mundo tem que falar um pouco para poder, né. E o mais fácil hoje, em vez de ter um display, é usar o seu celular, né? Todo mundo tem um celular, então você pode ter um computador embarcado, desde que ele comunique com Bluetooth ou com Wi-Fi, você visualizar as informações e não precisa ter botão nem nada, você controla tudo, né, com o seu celular, mesmo estando numa propriedade rural, que não precisa ter internet, porque você vai
conectar na internet que o próprio equipamento vai te fornecer, ou seja, a plaquinha te fornece a internet, você escolhe a rede dela, né, vai ter uma senha, conecta, ou sem senha, e faz a leitura e calibração do equipamento, e tem facilidades também de aplicativos genéricos que você pode estar interligando e ter interfaces para poder medir, visualizar de forma gráfica, cores, medidas, né, de equipamentos, como essa empresa que é Blink, existem vários outros aí que você pode estar sem ter conhecimento nenhum quase nenhum de programação e quase nenhum de aplicativo, você consegue, importante ter conhecimento da área, né, da área da agricultura, então seja um engenheiro agrônomo, agrícola, que consegue estar desenvolvendo aí um produto que consegue interagir e a pessoa só vai ter que usar o próprio celular, né? Então, voltando aí àquela questão conceitual, né, onde a gente tem os sistemas embarcados, que eu falei um pouquinho agora no início, né, que você tem um leque enorme, né, de possibilidades, né, de embarcados de sensores, né, que seria os sistemas ciberfísicos, né. Eu vou falar um pouco agora da internet mesmo, da conectividade, dos padrões que existem com fio e sem fio, só para dar uma noção. Então, vou começar falando com fio, né. Então, com fio existem vários padrões, esses aí que eu coloquei no slide, 2C, SPI, OnWire, são os mais conhecidos, né? E qual que é a vantagem desses padrões, né? É que você consegue estender um fio, né? E ir conectando, né, vários sensores, né? E qualquer microcontrolador, desde um Arduino simples, ou a maioria deles tem isso dentro do chip dele já implementado. E você pode, por exemplo, ligar 100 sensores, espalhar sensores de temperatura, sensores de umidade, luminosidade, infravermelho, multiespectrais, qualquer outro tipo, vários tipos de sensores, tem outros como display, esses equipamentos têm muito pouca memória, mas você pode ligar um cartãozinho, igual tem no seu celular, né, de memória, comprar uma conectividade dessa, então dá para fazer bastante coisa. A vantagem seria essa, que é muito fácil, né, e todos os sensores já conversam essa linguagem, né, é só ligar o fio, é muito simples. E a desvantagem é que você tem um fio, então num ambiente externo, né, é muito complicado, né, ter o fio, então às vezes você quer fazer a transição sem fio, mas por um outro lado ele é bem robusto se o fio estiver bem enterrado, estiver bem protegido, né, é mais estável do que uma comunicação sem fio, né. Já na escolha de sensores, você vai ter que olhar no que eles chamam de datasheet, você tem várias opções de sensores com custo relativamente baixo, né, de sensores de temperatura, umidade, mas eles vão ser, no caso desse aqui, para medir externo, né? Você pode medir dentro da estufa, ou na sombra, e tem precisão, né, variada, né, e um custo muito baixo, e eles são muito fáceis, né, de conectar em qualquer equipamento desse daí. E aí o que é o digital, né? A gente fala muito de agricultura digital, né? Aí todo mundo fala que digital é 0 e 1, né? Então, o digital, qual é a vantagem dele sobre o analógico? Ele vai transformar aquelas medidas em números. Em números, você vai guardar números, você pode guardar alguma informação com redundância, então se você perdeu um número, você recupera. Até é difícil dar exemplo de coisas não digitais, né? Antigamente você tinha os discos, né? As fitas, cassetes, que você tinha a informação de forma analógica, né? Então, se aquilo ali desmagnetizava, né? Dava um ruído, um chiado, e o digital não tem isso, porque o digital vai perder um número, né? Vai cortar um quadradinho, mas ele pode até recuperar esse quadradinho, né, porque ele vai estar guardando aquela informação contínua como uma sequência de números, né. Você tem sensores de distância, né, que também são coisas que podem ter bastante aplicação na agricultura. A robótica usa muito os radares, né, os lidares, né. Você tem sensores de luminosidade, que tem um custo muito, muito baixo, né, muito fácil de estar ligando, né. Sensores de umidade do solo, que acaba sendo um grande desafio, né, mas existe, né. E outro problema que você vai enfrentar para fazer uma solução no campo, que você vai ter que ligar vários dispositivos, é a energia. E hoje você tem as baterias, né, essa pilha aqui é, para mim, a coisa mais importante que eles inventaram aí de pilha, né, pouca gente conhece, né, mas está nas lanterninhas aí. É impressionante a capacidade de carga, e ela mantém a carga mesmo sem energia, 18.650, né, com a pilha de lítio, né. O seu notebook tem 6 pilhas dessa, ou 8 pilhas dessa, né. Muitos notebooks hoje já é um pouco diferente, mas eram vendidos, né, e o pessoal fala, a bateria de 6 células, na verdade eram 6 pilhas. E hoje é muito fácil você ter plaquinhas, né,
E o desafio dela é carregar ela, que ela tem que ser carregada lentamente, ela não tem uma padronização muito grande, mas esses power bank, na verdade, tem uma pilha dessa dentro, escondida, e uma plaquinha que vai pegar uma tensão um pouco mais alta numa placa solar, carregar, e depois converter, ela é de 4 volts, né, varia de 3.7 a 4.2, e aí vai converter para 5 volts, que é a energia padrão aí do seu celular ou do equipamento embarcado. Então, com isso, você consegue, com placas bem pequenas, aí de 10 centímetros, alguma coisa assim, consegue ter em locais distantes, dentro de uma propriedade, espalhar vários sensores e eles terem energia, ser autossuficiente, tanto para ficar carregando e descarregando. Eu tenho bastante luminária, eu testo, o grande problema é formiga, né? Formiga acaba entrando em muita luminária, eu já perdi muitos assim na área externa de onde eu moro mais na zona rural, mas eu tenho uma, por exemplo, que já tem 5 anos, que ela carrega e descarrega, ela está um pouquinho protegida, que ela está debaixo de uma varanda, e ela carrega e descarrega todo dia, toda noite, né? Então, ou seja, é robusto, né? E funciona, né? Esse tipo de bateria. E você já começa aqueles equipamentos que eu falei que se popularizaram, né? Você já começa a vender eles já com kits, né? Que você já tem o próprio suporte da pilha atrás, né? Então, já é uma coisa bem mais robusta, né? Você pode soldar fios aqui e é possível ter equipamentos, né, de baixo custo, de desenvolvimento, adaptado a várias realidades e com autonomia de energia aí, né? E até também com displays embarcados. Já a comunicação sem fio, né, que é a ideia quando a gente fala de Wi-Fi, né? Além do padrão Wi-Fi que todo mundo conhece, né, existem e os padrões de celulares, né, existem vários que a gente chama de rádios. Seriam plaquinhas que podem estar na placa do próprio computador, igual aqui, né? O rádio já pode estar aqui junto, né? Ou ele pode ser comprado uma plaquinha que você acopla, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. E eles têm uma conectividade até razoável, e aí é um custo-benefício que você vai ter entre as opções de energia, né? Então, esse aqui é um padrão que foi popular há uns 10 anos atrás, a ideia era muito boa, você poderia, mas ele não é tão estável, né? E ele consegue ligar, né, até vários canais, né? Acho que até 2.000 sensores você consegue interligar. Na ideia é sempre você ter um que é o mestre, né, e os outros são escravos. Tá? Então ele conseguia, né, conversar com vários, né? E aí um outro que eu já testei até no campus da UFV, funcionou uns 400 metros, de um custo relativamente baixo, muito simples de operar, que é esse HC12. Então ele simplesmente você digita uma palavra aqui e a palavra sai do outro lado. Então para aplicações bem simples, e ele é uma frequência, né, de rádio, então pode ter obstáculo, então ele consegue, né, uma distância até razoável aí de 400, 500 metros, né, mas como ele não virou um padrão de popularizar tanto, né, então hoje existem, né, com um alcance mais longo, né, que são as placas LoRas, né, então que é uma internet de baixo consumo, e ela consegue uma conectividade que, dependendo da distância, né, igual está aqui uma foto aérea, né, dentro de uma cidade, né, consegue até 1.500, vai depender do relevo, dos obstáculos, né, ele saiu andando e saiu medindo, né, e aqui mostra a mata, né, que é um dos grandes desafios da agricultura, né, que a folha bloqueia tudo, né, então às vezes a solução com fio, hoje as soluções com fibra ótica, ou seja, você pode na área aberta usar a transmissão sem fio, na hora que vai passar na área fechada, o melhor, às vezes, pode ser uma fibra ótica, que o custo é baixo hoje e não vai ter perda nenhuma, né? Desde que ela esteja protegida. Né? E esses dispositivos, eles funcionam independente da internet, ou seja, eles criam uma rede deles mesmos, né? Que a gente fala, em geral, é chamado de rede Mesh, né? Quando eles se conectam em malha, né? E aí podem ter várias frequências diferentes, vai depender do dispositivo, mas eles têm essa parte de autoconectividade. Então, você pode ter vários sensores espalhados na propriedade e eles mesmos comunicando sem fio, né, trocando informações, e aí depois você vai jogar num outro que vai conectar e subir essas informações para o seu banco de dados da internet, para suas análises de inteligência artificial, né, fora. A vantagem é que aqui você vai gastar pouca energia e ter um custo baixo para espalhar esses sensores, né, que a ideia também de colocar no seu robô também, né, ou no seu drone também é bem importante, que eu estou mais complementando, né, que é um dos desafios aí.
E uma coisa que se popularizou muito, né, ultimamente, é os protocolos, né, MQTT e COAP. Vou falar um pouquinho do MQTT, que se você quiser desenvolver, é muito fácil, né? O que é o MQTT? Ele funciona em cima da internet, né, do TCP/IP também, né, tipo um concorrente do TCP/IP, e ele tem a ideia de ter um computador, que a gente chama de broker, e você tem os seus sensores, que vão publicar, e você subscreve, ou seja, você assina alguns canais. E basicamente é bem simples, né? Ele vai publicar alguma coisa que pode estar organizada em forma de hierarquia, né? O FV, floresta, primeiro andar, sensores. E aí você pode publicar que o sensor de temperatura do primeiro andar está com a temperatura de 25 graus. Se eu estiver assinando os sensores do primeiro andar, eu vou receber isso, né? E aí pode ser um computador, é muito fácil programar um aplicativo, fazer uma tela personalizada. Na verdade, tem aplicativos que já fazem isso, né? É muito fácil de você customizar na internet ou no seu celular, sem conhecimento nenhum de programação, né? Nenhum de programação você consegue estar usando o MQTT até para conversar, ou seja, para você ter o seu WhatsApp privado, você cria uma lista de assinatura, outra pessoa assina e você publica, você cria o seu próprio grupo aí de WhatsApp. Então, você pode comprar esses equipamentos de baixo custo, como o NodeMCU, o SP32, fazer uma automação, por exemplo, da estufa, e está tudo comunicando. Tem um servidor que pode estar funcionando local ou pode estar na nuvem, e aí você tem acesso a os seus sensores que vão estar distribuídos aí na propriedade. E dá para fazer coisas bem bonitinhas, assim, no celular ou na tela, com painéis, né, para você monitorar as medidas, controlar, ligar e desligar coisas remotamente, né. É bem simples, igual está aqui, você configura o tópico e adiciona, né, e conecta, né. Então, o investimento não é tão alto, assim, para você aprender, né. Tem vários serviços pagos e gratuitos, né, como esse aqui, o Ubidots, né, que permite você fazer esses painéis, né, e ter, por exemplo, no caso do Ubidots, hoje ele fornece 3 dispositivos, né, se você quer instalar 3 dispositivos para aprender e a conectar, né, e pode monitorar pelos seus sensores. Então, aqui eu coloquei alguns links, né, dos mais famosos, né, o Ubidots, o ThinkSpeaker, que era um serviço gratuito, e a MATLAB, né, comprou, né, esse Blink, que é de celular, você pode criar o seu próprio também, né. Então, você pode pôr um Raspberry, que antes era um equipamento de baixo custo, hoje o Raspberry não está tão barato assim, né? Antes era uma plaquinha de R$70, né? E ela ser o computador que você consegue estar instalando no servidor. E você tem serviços que da própria IBM, que é o Node-RED, que permite tudo. Permite inteligência artificial, permite todo tipo de conectividade, né? Permite fazer painéis, etc. E tal. E aqui alguns exemplos aí de sensores, né, que a gente pode estar ligando aí, né? Então, na agricultura, né, o que você vai fazer é isso, você vai ter que ter soluções, conhecer essas plataformas, interligar esses sensores, aí você pode estar usando a robótica, pode estar usando o fio, o sem fio, vai depender aí do seu contexto, e aí você vai estar fazendo aqui a computação que a gente chama da borda, isso aí vai estar conectado na internet, então você pode ter um apoio, um remoto, você pode, por segurança, estar subindo esses dados, né, na nuvem, né, e fazendo acesso ao serviço de nuvem e também fora, né. Então, aqui é um outro cenário, né, e ela pode atuar, a internet das coisas, atuar em todas não só, né, no cultivo, né, mas também na venda, no transporte. Uma área muito importante é a questão do rastreio, né, do produto até chegar ao consumidor final, né. Então, a internet, os equipamentos de baixo custo, o mesmo que a gente chama eu não falei aí, dos RFID, né, que é sem energia, né, que você passa perto, né, aquela ideia de sair no supermercado, mas você pode ter todo o registro de temperatura, né, do produto, né, desde da origem até o seu destino final. Então, isso aí é muito importante, né. A questão também de estocagem, né, ou seja, a internet das coisas pode ser muito utilizada no caso dos grãos, para conservação, né, temperatura, umidade, e aí vale a pena soluções com fio, etc., que você está num ambiente mais controlado, que é um ambiente, né, externo, né, na automação, como foi falado aí, né, nas 2 palestras anteriores, da robótica e do drone, né, e aí você tem todos esses equipamentos, né, e desde da parte que a gente chama de front-end, que está lá, né,
que vai estar medindo, né, até a sua casa, que você vai estar acompanhando, né, e a solução que vai estar fora, às vezes, que é um serviço, provavelmente você vai contratar, que vai estar registrando seus dados, tem um modelo de inteligência artificial, acesso até a um laboratório que pode estar fazendo análise e te dando um retorno, né, mais como uma prestação de serviço. A mesma coisa vale para o drone, também vale também para os softwares. Acaba virando mais uma prestação de serviço. Aqui um outro exemplo, né, mais do ambiente mais controlado, né, de estufa, que você pode estar controlando tudo, né, e prevendo, né, prevenindo, né, reduzindo o custo de insumo. Então, existem muitas possibilidades, né, de conectividade. Nesse caso, pode ser com fio ou sem fio, que está dando exemplo de 2 protocolos, né, sem fio, né, com armazenamento na nuvem, a mineração de dados, né, a consulta, né, e o acesso remoto, o monitoramento, né. Então, nessa parte aí, como foi falado, tem vários sensores, temperatura e tal, mas o sensor que eu acho mais importante hoje, foi mostrado nas 2 apresentações anteriores, são as câmeras, né. Então, as câmeras trazem muita informação, seja em qualquer espectro que ela for. Então, a própria Google tem esse computadorzinho que ela chama de Coral, né, que tem um processador próprio para inteligência artificial, que consegue para direção autônoma, para carros, ou seja, para dirigir um robô, ele serviria, né, e ele tem uma TPU, né, que é um processador próprio para fazer conta para a inteligência artificial, basicamente é um multiplicador de matriz, só que ele multiplica matriz muito, muito mais rápido que o seu computador pessoal ou o seu celular, né, então é um processador próprio para multiplicar a matriz para a inteligência artificial, e as redes evoluíram muito nos últimos 10 anos, graças ao grande volume de dados e de imagens já pré-treinadas e esse poder computacional recente das placas gráficas, né, que são as GPUs. Então, outro fabricante é a NVIDIA, né, ela tem esses 2 modelos aqui, também na faixa de $100, que é a Xavier NVIDIA, e tem uma mais nova, um pouco mais cara, que também tem processadores especiais para fazer a parte de processamento de imagem, que pode estar voando no seu drone, aqueles que eu mostrei no início, que tem esse processador K210, que é de baixíssimo custo, custa $10, tem essa câmerazinha embarcada aqui, que você pode pôr num drone, pode pôr num robô, pode pôr mais de uma, né, que custa aí $15, né, você pode comprar, em um mês está aqui, e faz tudo que você imaginar de reconhecer, você treina a rede a mesma rede que você aprende a treinar no curso de inteligência artificial, você joga e carrega ela aqui, né? Então, e o processador tem 2 processadores, é uma coisa bem impressionante. O ambiente de desenvolvimento é bem simples, igual está aqui, ou seja, com uma linha de código, você tira a foto e manda ela para o display, ou manda ela para a sua rede neural, ou seja, pouquinho de aprendizado, você consegue adaptar a sua solução e modelar ela, né? Então, aqui é uma placa de desenvolvimento, usando esse processador também, aqui usando os 2, né, usando o 32 para transmitir e o K210 para fazer a parte de inteligência artificial. Aqui está um exemplo de código de uma rede YOLO, né, que é a rede de reconhecimento de objetos, né, então que era bem famosa, né, padrão da indústria aí. Então, você dá alguns parâmetros e basicamente o que ele fez aqui foi tirar a foto, mandar para a rede, e depois mandou desenhar um retângulo nos objetos que a rede retornou. Então, o código é bem simples, a rede vai estar pré-treinada no seu computador e vai estar embarcada aqui. Aqui seriam exemplos de arduinos externos, e outra possibilidade também desses de baixo custo, ele não ter capacidade de processamento, é só ter a capacidade de filmar e transmitir, né, no caso, por exemplo, de uma câmera fixa ou embarcada num robô ou num drone, e depois você vai fazer no seu computador, que vai estar próximo ao local, né, receber a transmissão, né, o stream, né, e fazer o processamento num computador, né, e você pode usar toda a tecnologia da Google, do TensorFlow, para poder estar desenvolvendo, e você usar a inteligência artificial e agregar isso. E, para finalizar aqui, a inteligência artificial, junto com a internet das coisas, né, ela deu um grande pulo em 2012, né, com o AlexNet, que ele, em 6 dias ele mostrou que era possível reconhecer imagens usando o modelo das redes convolucionais, que hoje é tudo baseado nisso, mas aí surgiu um outro problema, porque para você reduzir o erro, né, metade, você precisou de 1000 vezes mais de processamento.
Então, hoje, a demanda de processamento que existe para treinar essas redes é uma coisa que não existe, ou seja, você pode gastar bilhões de dólares a emitir mais poluição que do que você queimar a floresta amazônica, etc. Então, tem que tomar muito cuidado, né? São modelos de tentativa e erro. Então, a evolução disso aí vai precisar ainda de um pouco mais de matemática, mas no estado da arte que já está, é muita coisa que dá para fazer. Ou seja, sem precisar melhorar o que tem muitas aplicações, falta é investir em recursos humanos.